professor. Me chamo Robson, sou do Polo Surubim. Vamos falar do ecossistemas brasileiro da Amazônia. A Amazônia está localizada ao norte da América do Sul e abrange 9 países. O bioma amazônico é principalmente no território brasileiro. A Amazônia Legal se estende por vários estados brasileiros, além do Amazonas. É a maior floresta tropical do planeta. Na região vive por volta de 25 milhões de pessoas, incluindo indígenas, ribeirinhos, extrativistas e quilombolas. Suas características são maior biodiversidade do planeta, estratificada, maior índice pluviométrico, maior quantidade de espécies de vegetais e insetos, maior aquífero do planeta e maior bacia fluvial do planeta. Boa noite, professor. Meu nome é Jéssica, sou do Polo Santa Cruz. Irei falar sobre características climáticas e de relevos gerais da fitofisionomia local. O relevo do nosso país é formado principalmente por planaltos, planícies e depressões. As planícies são áreas planas formadas a partir da deposição de sedimentos vindos de áreas mais elevadas. No Brasil, podemos destacar as planícies do Pantanal, do Rio Amazonas e as localizadas ao longo do litoral brasileiro. O termo fitofisionomia é utilizado para designar o tipo de vegetação típica em uma região ou local, descrevendo sua aparência geral e características que podem ser normalmente associadas a ela mesma, que ocorra em outro lugar. O estudo das fitofisionomias foi crucial para a definição dos biomas globais, permitindo organizar o conhecimento paisagístico da flora, definir o catálogo de espécies típicas de cada bioma e construir planos de manejo e conservação individualizados para cada fisionomia vegetal. Tipos de fitofisionomia: cerrado típico, campo sujo, cerradão, cerrado rubestre, vereda, mata ribária e cerrado da mata seca. Boa noite a todos, me chamo Micaela, vou falar sobre elementos importantes da fauna. A Amazônia é considerada a maior floresta tropical, com uma rica diversidade de animais, répteis, aves, incluindo uma rica biodiversidade de peixes e animais aquáticos. A fauna no Amazonas tem uma biodiversidade exuberante, que abriga várias espécies, e entre elas a presença de alguns animais que são vistos com mais frequências. E entre elas destacam-se a onça, tucano, jabuti, peixe-boi, cobras, jacarés e entre outros. Boa noite, pessoal. Eu me chamo Xline e vou falar sobre os elementos importantes da flora. Um dos maiores biomas brasileiro é a Amazônia, a maior floresta tropical do mundo. A floresta amazônica possui cerca de 22% das espécies nativas do mundo, principalmente na floresta, que engloba uma área em torno de 5 bilhões de quilômetros quadrados. Além da densa floresta amazônica, o bioma também possui muitos outros ecossistemas, como as várzeas, as savanas e um complexo sistema hidrográfico. As florestas contínuas correspondem a cerca de 3.650.000 quilômetros quadrados. A vegetação da Amazônia divide-se basicamente em 3 categorias. A mata de terra firme é uma vegetação localizada nas partes mais altas da região,
abrangida pela Amazônia. Por isso, as áreas de terra firme não sofrem com inundações. Alguns exemplos de plantas dessa localidade é a castanheira, o jequitibá e o cedro. Já a mata de várzea, vegetação localizada nas regiões de altitude intermediária, essas áreas ficam alagadas durante um determinado período do ano. As áreas que se encontram nas partes mais altas são inundadas por um curto período de tempo. Já as áreas que se encontram um pouco mais baixas ficam inundadas por um período maior. Alguns exemplos de plantas desse local são a palmeira, o açaizeiro e a andiroba. A mata de igapó é o tipo de vegetação localizada nas regiões mais baixas da Amazônia. Por esse motivo, as áreas permanecem alagadas por quase o ano inteiro. Essa vegetação encontra-se geralmente ao longo dos rios de águas negras. Alguns exemplos de plantas desse lugar são espécies hidrófilas adaptadas às regiões alagadas, como a vitória régia, a bromélia e árvores como a seringueira e o buriti. A biodiversidade da Amazônia é esplêndida, por esse motivo é alvo de olhares do mundo inteiro. Muitas espécies habitam seus ecossistemas, que ainda não foram estudadas. Segundo o segundo o Fundo Mundial de Natureza, foram classificados cientificamente neste bioma em torno de 40 mil espécies de vegetais. As espécies de vegetais se dividem em árvores, ervas, arbustos, trepadeiras e cipós. Boa parte dessas espécies apresentam um grande potencial medicinal e, consequentemente, atraem um mercado farmacêutico, colaborando então para o tratamento de diversas doenças e traz também o crescimento econômico com plantas que são usadas para a extração de óleos essenciais, muito utilizados para a fabricação de perfumes e cosméticos em geral. Essas plantas são utilizadas também pelos indígenas que habitam a região. Conservação do ecossistema e problemas e soluções. O problema do ecossistema da floresta amazônica vem se agravando a cada ano que se passa, com a ação humana para saquear e destruir a floresta para seu enriquecimento ilícito é um dos principais problemas a serem enfrentados. Queimadas, desmatamentos, contrabandos de animais e madeira, crias de gado, destruição em massa são esses os principais problemas ambientais. Para que a floresta amazônica, o pulmão do planeta, se restabeleça e volte a ser como era, precisa ser tomada providências urgentes, como reflorestamento, reprodução em cativeiros de animais ameaçados de extinção e proteger os habitantes nativos da floresta. Boa noite. Meu nome é Maria Regiane, sou do Polo Santa Cruz. Vou falar sobre a taxonomia dos seres vivos. A taxonomia ou classificação dos seres vivos é feita por categorias para identificar melhor as espécies. Por exemplo, no reino animal, podemos classificar o homem como parte desse reino por suas características multicelulares, eucariontes e heterótrofos. Ou seja, eles são incapazes de produzir seu próprio alimento e precisam de outros seres para se alimentarem. Essas são algumas das características em comum entre outros animais. Nessa classificação, há também subgrupos para separar as espécies por ordem, como reino, gênero, espécie, etc. Segue essa mesma ordem os demais reinos biológicos. Por exemplo, nas plantas, elas se alimentam por meio de fotossíntese. Até aqui.